Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 2 do tópico 6, parte 1. Esse tópico que tem duas partes, falando sobre vetores. Então, esse é o segundo vídeo do tópico sobre vetores e estamos agora aqui falando do exemplo limites.cpp, que fecha ali a discussão do finalzinho do vídeo anterior, em que a gente está falando da importância de se tomar cuidado com os acessos às posições de um vetor através do mecanismo de índices. Então vocês estão vendo a minha tela do Dev C++ aqui, com o código aberto. Reparem que eu tenho a declaração de 3 vetores que armazenam elementos do tipo char, então vetores de caracteres. Asteriscos, cifrões e arrobas são o nome desses vetores e eles guardam 16 elementos dentro deles. Beleza, até aqui tudo tranquilo, né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui de propósito, né, para justamente ver o impacto de você usar vetores, acessar as posições de um vetor de maneira equivocada. Então, eu tenho aqui a impressão do endereço em que esses vetores estão. Para imprimir o endereço de um vetor, lembram que no tópico sobre variáveis, a gente falou que o operador exinho comercial ao lado de uma variável imprime o seu endereço. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir, ou não só imprimir, mas eu quero acessar, referenciar por alguma razão o endereço de uma variável, eu poderia, por exemplo, escrever aqui e-comercial e aí eu tenho o endereço da variável i sendo impresso na saída padrão aqui no caso. Então, esse operadorzinho aqui, o e-comercial, serve para consultar o endereço na memória em que se localiza essa variável. Beleza. Vetores são variáveis, digamos assim, especiais em que eu não preciso colocar esse operador de endereço antes do nome dela para acessar justamente o seu endereço. Basta eu escrever só o nome do vetor, até porque a gente usa o vetor sempre com o nome, colchete e a posição que você quer mexer, manipular. Então, arrobas, colchete, posição 0, posição 5, posição 10, por aí vai. Então, se eu só escrevo o nome do vetor, aqui no caso arrobas, pelas regras da linguagem C++, isso já indica que você está se referenciando ao endereço em que esse vetor começa na memória. Então, o bloco de memória em que os 16 elementos do tipo char estão armazenados lá, qual é o endereço em que esse bloco começa e que está associado ao vetor arrobas. Então, basta você colocar o nome do vetor para acessar esse endereço. O manipulador setBase é um outro manipulador que permite você mudar a base de representação numérica que você está imprimindo informações. Então, a gente trabalha em geral com a base 10, mas se eu quero imprimir a informação na representação, por exemplo, da base 16, basta eu botar setBase 16, que ele vai imprimir o endereço na base hexadecimal, que é uma base muito comum para se representar endereços. Não precisa entender agora de hexadecimal, calcular números em hexadecimal, porque isso vocês vão ver em cursos mais adiante aí da graduação, por exemplo, no curso de sistemas digitais, talvez vocês estudem isso com mais calma, mas o que é importante agora é saber que isso é uma forma de representação de endereços em memória bastante usada. Então vejam, aqui eu estou fazendo a impressão desse endereço tanto em base hexa como também em base decimal, que aí eu volto aqui para o setBase 10, e aí vejam só, eu estou imprimindo também os endereços associados aos vetores cifrões e asteriscos. Isso aqui, digamos que é para a gente ver como informação do programa a localização mais ou menos desses vetores na memória. Bem, depois disso eu tenho um laço de repetição aqui, acabamos de ver isso no tópico 5, comandos de repetição. Esse laço for
vai começar com uma variável de contagem aqui i em 0 e vai repetir as operações aqui abaixo enquanto i for menor que 16. Que operação ele vai fazer? Vejam só, ele está atribuindo o caractere asterisco para o vetor asteriscos, dólar ou cifrão para o vetor cifrões e arroba para o vetor arrobas. Mas não é que está atribuindo para o vetor, está atribuindo para cada posição i dos vetores. Então veja que um uso muito comum de comando de repetição for é você, por exemplo, preencher elemento de um vetor. Você usa um comando for para ir da posição 0 do vetor até a posição aqui no caso 15, né? Repita enquanto for menor que 16, então o i vai parar, né? Vai incrementando até o valor 15, e aí vai preenchendo elemento aqui dos meus vetores asteriscos, cifrões e arrobas. Então aqui eu estou preenchendo os valores, né, atribuindo valores para as posições, para as 16 posições de cada um dos três vetores. Aí aqui a gente só tem uma impressão do seu conteúdo, e aí de novo, como é que eu vou imprimir o conteúdo de todas as posições? Como é que eu vou imprimir elemento? Mais uma vez você pode usar o comando for para fazer isso. Basta fazer um comando for que vai de posição a posição, indo de 0 até 15 aqui no caso, né, a última posição é a posição 15, por exemplo, imprimindo o conteúdo de asteriscos na saída padrão, depois quebramos uma linha, imprimimos o conteúdo de cifrões e depois, por fim, o conteúdo de arrobas. Agora, aqui a gente vê na linha 54 e 55, digamos assim, o erro de execução forçado que nós temos nesse programa. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo para o vetor arrobas, de novo, o caractere arroba. Até aí, nada de novo. Mas reparem na condição de repetição deste laço for. Repita enquanto i for menor que 40. Ou seja, o i começa em 0, atribui para a posição 0, incrementa o i, aí vai para 1, atribui para a posição 1, incrementa o i, vai para 2, 2 é menor que 40. Ele vai incrementando enquanto for menor que 40, ou seja, o i vai de 0 até 39 aqui, atribuindo caracteres arroba. Mas repare aqui em cima que a variável arrobas, o vetor arrobas, foi declarado só com 16 posições. Então, o que isso significa? Significa que eu estou acessando índices inválidos, índices além do tamanho que foi declarado para a variável arrobas. E isso provavelmente vai fazer com que eu tenha a escrita desse caractere aqui em outras variáveis do meu programa, provavelmente nos vetores asteriscos e cifrões. E a gente vai confirmar isso imprimindo de novo na saída padrão o conteúdo desses vetores e vendo o estrago, digamos assim, que isso causa. Então vamos lá, vamos compilar e executar aqui para ver o que vai acontecer. Então vocês podem ver aí que aqui primeiro, né, eu tenho o endereço da variável i, lembram, né, que aqui eu comecei, né, ilustrando para vocês como a gente acessa o endereço de uma determinada variável, mas aí no caso uma variável escalar. Aí aqui sim, depois nós temos os endereços de arrobas, cifrões e asteriscos. Reparem, se vocês olharem o endereço hexadecimal, ele está à distância 10 um do outro, onde eles começam, né? Que na base 10 representa 16 posições. Né? O 10 em hexadecimal é o 16 na base decimal. Então, eles estão justamente alocados, esses três vetores, de forma contígua na memória. Você tem 16 posições no endereço de fim 48 para arrobas, aí depois, né, até a posição 63, então são
armazenados os valores para arrobas. Depois, na posição 64, já é o vetor cifrões, que aí usa também mais 16 posições, e aí até a posição 79, e aí na posição 80 você já tem também os elementos do vetor asteriscos. E aí reparem, ó, vejam só, as primeiras 3 linhas aí abaixo, abaixo das informações de endereço, são as impressões dos caracteres preenchidos de forma correta. Aí olhem o que acontece depois, quando você tem o preenchimento de 40 posições de arrobas. Ele não só ocupa as 16 posições do vetor arrobas, mas também, claro, captura todas as posições do vetor cifrões, mais 8 posições ainda do vetor asteriscos. Ou seja, acessou indevidamente outras posições de memória de outras variáveis, gerando esse comportamento totalmente estranho aí, anormal. Então, é por isso justamente que a gente tem que tomar cuidado, tem que escrever o código tomando cuidado para que, por exemplo, esses limites em comandos de repetição que fazem preenchimento, leitura, acesso a todas as posições do nosso vetor, eles estejam bem definidos, respeitando os tamanhos que foram declarados das minhas variáveis do tipo vetor. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo com esse exemplo. Não esqueçam, claro, de executar, compilar e executar no computador de vocês, experimentar, até mesmo fazer modificações para entender melhor esse conceito aqui de vetor e dos acessos através do mecanismo de índices. Então é isso, até o próximo vídeo.